Você já se perguntou por que as lágrimas caem quando você está de joelhos? Por que o coração se quebra justamente no momento em que você se aproxima de Deus? Não é fraqueza, não é coincidência, é comunicação celestial. Quando você chora enquanto ora, Deus não está vendo sua fragilidade, Ele está ouvindo sua linguagem mais verdadeira. Há um segredo escondido nas lágrimas que derramamos na presença do Senhor, algo que a maioria das pessoas nunca compreendeu. As lágrimas não são desperdício, são sementes, são ponte, são a evidência de que algo está sendo tocado no nível mais profundo da sua alma. O mundo ensinou você a esconder o choro. A cultura disse que lágrimas são sinal de fraqueza. Mas Deus diz algo completamente diferente. Ele recolhe cada uma delas. O Salmo 56:8 revela uma verdade poderosa. Tu contas as minhas peregrinações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Deus não apenas permite suas lágrimas, Ele as registra. Cada gota que cai dos seus olhos enquanto você clama é catalogada no céu. Você pensa que está sozinho em seu quarto, de joelhos, quebrando-se diante de Deus, mas na verdade está sendo observado pelo próprio Criador, que se importa com cada detalhe do seu sofrimento. Existe uma dimensão espiritual que só é acessada através da quebra. Quando você chora na oração, não está perdendo compostura, está ganhando acesso. Há coisas que Deus só pode revelar a um coração quebrantado. Há lugares espirituais onde só entram aqueles que aprenderam a se humilhar completamente. O orgulho fecha portas que as lágrimas abrem. A autossuficiência bloqueia o que a vulnerabilidade libera. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E não há humildade maior do que aquela expressa através de um coração que se derrama em lágrimas sinceras diante do trono da graça. Jesus chorou. O Filho de Deus, o Criador do universo, derramou lágrimas. Em João 11:35, o versículo mais curto da Bíblia, encontramos uma das revelações mais profundas. Jesus chorou. Ele estava diante do túmulo de Lázaro. Ele sabia que em poucos instantes ressuscitaria seu amigo, mas ainda assim chorou. Por quê? Porque lágrimas não são sinal de falta de fé. São expressão de compaixão profunda, são conexão emocional com a dor humana. Jesus nos ensinou que é possível chorar e ainda assim ter fé total na intervenção divina. Você pode derramar lágrimas e simultaneamente confiar que Deus está no controle. Há poder no quebrantamento. O perfume mais caro só libera sua fragrância quando o vaso é quebrado. Maria pegou um vaso de alabastro contendo nardo puro de grande valor e o quebrou aos pés de Jesus. A Bíblia diz que a fragrância encheu toda a casa. Enquanto ela estava sendo criticada pelos presentes, Jesus a defendeu dizendo que ela havia feito algo belo. Seu choro na oração é como esse vaso sendo quebrado. Quando você se quebra diante de Deus, algo precioso é liberado. Uma fragrância espiritual sobe até o céu. E o que os outros podem interpretar como fraqueza, Deus reconhece como adoração pura. Mas preste atenção, nem todo choro é igual. Há lágrimas de autopiedade que apenas te mantêm preso. Há lágrimas de frustração que não mudam nada. Mas há lágrimas que nascem do Espírito Santo. Lágrimas de arrependimento genuíno, lágrimas de intercessão, lágrimas de rendição total. Essas são as lágrimas que movem o céu. Pedro negou Jesus 3 vezes e depois saiu e chorou amargamente. Aquele choro não foi simplesmente emocional, foi transformador. Pedro nunca mais foi o mesmo depois daquelas lágrimas. Elas marcaram o momento em que sua autossuficiência morreu e sua dependência de Deus nasceu. Quando você chora enquanto ora, Deus está fazendo cirurgia espiritual em você. Ele está removendo calosidades do coração, está amolecendo áreas que endureceram pela decepção,
está limpando feridas que você tentou esconder até de si mesmo. As lágrimas são o antisséptico divino que purifica sua alma. É por isso que depois de chorar na presença de Deus, você se sente diferente. Não necessariamente porque suas circunstâncias mudaram, mas porque algo mudou dentro de você. Você foi lavado por dentro. O salmista Davi era um homem segundo o coração de Deus e ele não tinha vergonha de suas lágrimas. No Salmo 6,6, ele declara: Já estou cansado de gemer, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Davi não estava fingindo ser forte, ele estava sendo real. E foi essa autenticidade brutal que o conectou tão profundamente com Deus. Deus não precisa de suas máscaras. Ele não se impressiona com sua fachada de espiritualidade. Ele deseja verdade no íntimo, e suas lágrimas são a expressão mais honesta do seu interior. Há algo que você precisa entender hoje. Deus nunca desperdiça suas lágrimas. Cada choro que você teve na presença dele está produzindo algo no reino espiritual. Está regando promessas que vão brotar no tempo certo. Está preparando o terreno para milagres que ainda virão. O Salmo 126:5 promete: Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Suas lágrimas não são o fim da história, são o começo da colheita. Você está plantando agora o que vai celebrar depois. Quando você se permite chorar na oração, está praticando uma das formas mais puras de confiança. Você está dizendo a Deus: eu não preciso ter todas as respostas. Eu não preciso entender tudo. Eu só preciso estar aqui, diante de ti, sendo completamente vulnerável. E é nessa vulnerabilidade que Deus encontra espaço para trabalhar. Enquanto você está tentando manter tudo sob controle, Ele não pode intervir. Mas quando você solta, quando você chora, quando você admite que não consegue sozinho, aí Deus entra em ação. Pense em Ana, a mãe de Samuel. Ela estava no templo, chorando com tanta intensidade que o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada. Mas ela não estava bêbada de vinho, estava transbordando de dor. Ela orava em silêncio, apenas mexendo os lábios, enquanto as lágrimas caíam. E o que aconteceu? Deus a ouviu. Aquelas lágrimas que os outros mal interpretaram foram registradas no céu. Ela saiu daquele lugar transformada e logo engravidou do filho que ela tanto esperava. Suas lágrimas não foram em vão. Existe uma diferença entre chorar diante das pessoas e chorar diante de Deus. Quando você chora diante das pessoas, muitas vezes está buscando consolo humano, validação externa. Mas quando você chora na presença de Deus, está entrando em um lugar de intimidade onde só você e Ele existem. Ninguém mais precisa entender. Ninguém mais precisa validar. É um encontro particular entre sua alma e o Criador dela. E nesses momentos Deus fala, não necessariamente com palavras audíveis, mas com uma paz que vai além da compreensão, com uma certeza que não depende de explicações. Você já percebeu que as maiores transformações da Bíblia aconteceram depois de momentos de choro intenso? Jacó lutou com Deus a noite inteira e chorou pedindo a bênção. E foi ali, naquele quebrantamento, que seu nome foi mudado. Ele deixou de ser Jacó, o enganador, e se tornou Israel, príncipe de Deus. O choro marcou a transição da sua identidade. Quando você chora diante de Deus, você não está apenas desabafando, você está sendo renomeado, está recebendo nova identidade. As velhas definições caem com as lágrimas. As mentiras que você acreditou sobre si mesmo são lavadas. E Deus sussurra quem você realmente é. Há um tipo de choro que é a intercessão pura. Paulo fala sobre isso em Romanos 8:26. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Existem situações tão complexas, dores tão profundas, que palavras não bastam. Você abre a boca para orar e só consegue gemer.
Você se ajoelha e as lágrimas caem sem que você consiga articular uma frase completa. E nesses momentos, o Espírito Santo está orando através de você. Suas lágrimas se tornam a linguagem que o céu compreende perfeitamente. Deus nunca desprezou um coração quebrantado. O Salmo 51:17 declara: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. No Antigo Testamento, as pessoas traziam animais, grãos, incenso, mas Deus revela que o sacrifício que Ele realmente deseja é diferente. Ele quer seu coração quebrado aos pés dele. Ele valoriza suas lágrimas mais do que 1000 sacrifícios externos. Quando você chora diante dele, você está oferecendo a oferta mais preciosa, sua verdade nua, sem filtros, sem máscaras. A sociedade moderna criou uma geração que tem vergonha de chorar. Especialmente os homens aprenderam que lágrimas são inaceitáveis. Mas olhe para os heróis da fé. Jeremias era chamado de profeta chorão. Ele não tinha vergonha disso. Suas lágrimas fluíam porque ele via o que Deus via, sentia o que Deus sentia. Quando você chora na oração, pode ser que Deus esteja compartilhando seu próprio coração com você. Você está chorando pelas coisas que fazem o coração de Deus chorar. Está sentindo compaixão divina pelas situações que ele também deseja mudar. Jesus, no jardim do Getsêmani, estava em tanta agonia que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo no chão. Lucas 22:44 descreve: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Aquele foi o momento mais intenso da vida terrena de Cristo. Ele estava enfrentando o peso do pecado da humanidade. E como ele respondeu? Orando com intensidade, chorando, clamando. Ele não fingiu força que não sentia. Ele foi autêntico com o Pai, e um anjo desceu para fortalecê-lo. Quando você chora na oração, você não está sendo fraco, está sendo como Jesus. Existe um segredo poderoso aqui. Suas lágrimas são as chaves que abrem portas que nenhuma outra coisa consegue abrir. Há promessas de Deus que estão trancadas, esperando pela chave certa. Não a chave da eloquência, não a chave do conhecimento teológico, mas a chave do coração quebrantado. Ezequias estava doente, às portas da morte. O profeta Isaías veio e disse que ele morreria, mas Ezequias virou o rosto para a parede e chorou intensamente diante de Deus. E o que aconteceu? Antes que Isaías saísse do palácio, Deus o mandou voltar com uma nova palavra. Ezequias viveria mais 15 anos. As lágrimas mudaram o decreto. Você precisa entender algo crucial. Quando você chora na oração, não está manipulando Deus. Lágrimas não são ferramentas de manipulação emocional. Deus não é comovido por teatro espiritual, mas Ele é tocado pela sinceridade. Ele responde à humildade genuína. Suas lágrimas não mudam Deus, elas mudam você. Elas te alinham com o coração dele. Elas te colocam na posição de receber o que ele já queria dar. O problema nunca foi a disposição de Deus em abençoar. O problema sempre foi nossa falta de disposição em nos humilhar. Há pessoas que vivem vidas inteiras sem nunca chorar na presença de Deus. Elas oram, mas sempre mantendo distância emocional, sempre controladas, sempre compostas. E elas ficam se perguntando por que suas orações parecem não passar do teto, por que não experimentam os milagres que leem na Bíblia. A resposta pode ser simples: elas nunca se permitiram quebrar. Nunca baixaram a guarda completamente, nunca deixaram Deus ver além da superfície. E Deus, respeitando o livre-arbítrio delas, permanece na distância que elas estabeleceram. Mas você não precisa ser assim. Hoje pode ser o dia em que você permite que Deus veja suas lágrimas. Pode ser o dia em que você para de fingir que está tudo bem e admite que você precisa dele desesperadamente.
O filho pródigo voltou para casa e o pai o viu de longe. Lucas 15:20 diz que o pai moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho estava sujo, envergonhado, quebrado, mas foi justamente naquele estado que o pai correu ao seu encontro. Deus não está esperando você se limpar primeiro. Ele está esperando você voltar. E suas lágrimas são o caminho de volta. Aqui está algo que vai transformar sua perspectiva. Cada vez que você chora na oração, você está deixando morrer uma versão antiga de si mesmo. Você está enterrando o orgulho. Está crucificando a autossuficiência. Está matando a ilusão de que você pode viver sem Deus. E dessa morte nasce algo novo. Paulo diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O velho homem precisa morrer para que o novo nasça, e suas lágrimas são parte desse processo de morte e ressurreição. Você já reparou que depois que você chora na presença de Deus, vêm respostas? Não necessariamente imediatas, mas elas vêm. É como se suas lágrimas ativassem algo no reino espiritual. Daniel jejuou e orou por 21 dias, quebrando-se diante de Deus. E então, um anjo apareceu e disse algo surpreendente. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. A resposta estava a caminho desde o primeiro dia de quebrantamento. A batalha espiritual atrasou a chegada, mas ela sempre esteve vindo. Suas lágrimas não foram ignoradas. A mulher do fluxo de sangue gastou tudo o que tinha com médicos e não melhorou. Por 12 anos, ela sofreu. Mas um dia, ela decidiu se humilhar completamente. Em meio à multidão, arriscando ser descoberta em sua impureza ritual, ela se arrastou até Jesus e tocou a borda de suas vestes. Marcos 5:29 diz, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. 12 anos de sofrimento terminaram em um instante de fé humilde. Suas lágrimas silenciosas, enquanto ela se aproximava de Jesus, foram ouvidas mais alto do que qualquer grito da multidão. Existe um princípio espiritual que poucos entendem. O quebrantamento precede a unção. Antes de Davi ser coroado rei, ele passou anos fugindo de Saul, escondido em cavernas, chorando em desespero. Ele escreveu seus salmos mais profundos nesses momentos de dor intensa. O Salmo 142 foi escrito em uma caverna. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo a minha queixa perante a sua face, expondo-lhe a minha angústia. Davi estava despejando seu coração, suas lágrimas, sua dor. E foi ali, no fundo da caverna, que Deus estava moldando um rei. Suas lágrimas não são desperdício de tempo. Elas são investimento espiritual. Cada vez que você chora diante de Deus, você está fazendo depósitos em uma conta celestial, que renderá dividendos eternos. Você está semeando em solo fértil. O problema é que queremos colher imediatamente. Queremos que a resposta venha na mesma noite. Mas Deus trabalha em ciclos de semeadura e colheita. Suas lágrimas de hoje são a colheita de amanhã. Confie no processo. Há algo profundamente libertador em chorar na presença de Deus. Você carrega tantos pesos, tantas expectativas, tantas decepções. E você tenta processar tudo sozinho, na sua mente, usando lógica e racionalização. Mas há dores que a mente não consegue processar, só o coração consegue. E quando você chora, você está permitindo que seu coração fale mais alto que sua cabeça. Está dando espaço para a cura emocional que a análise racional nunca poderia trazer. Deus criou as lágrimas como válvula de escape para a pressão interna que nos destruiria se ficasse contida. Moisés chorou diante de Deus quando o povo de Israel se rebelou.
Números 11, 11, 15 mostra Moisés em total colapso emocional, questionando Deus, dizendo que não conseguia mais carregar aquele peso sozinho. E sabe o que Deus fez? Não o repreendeu. Não disse que ele estava sendo fraco. Deus providenciou ajuda. Separou 70 anciãos para compartilhar a carga com Moisés. Quando você chora na oração e admite que não aguenta mais, você não está desistindo, está abrindo espaço para Deus providenciar a ajuda que você precisa. Você já percebeu que Jesus convidava as pessoas para um lugar de descanso? Mateus 11, 28. Registra seu convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não estava chamando os fortes, os bem-sucedidos, os que tinham tudo resolvido. Ele estava chamando os cansados, os quebrados, os que chegaram ao limite. E quando você chora na oração, você está respondendo a esse convite. Está dizendo: Jesus, eu estou cansado, eu estou oprimido, eu preciso do teu alívio. E ele nunca recusa quem vem nessas condições. O choro tem poder de purificação. Quando você chora, você está literalmente liberando toxinas do seu corpo. Cientistas descobriram que lágrimas emocionais têm composição química diferente de lágrimas físicas. Elas contêm hormônios do estresse que estão sendo eliminados do seu sistema. Deus projetou seu corpo de forma que chorar te faça bem fisicamente. Mas além do benefício físico, há um benefício espiritual ainda maior. Suas lágrimas lavam não apenas seus olhos, mas sua alma. Elas purificam seu coração de amarguras, ressentimentos e medos que você nem sabia que estava carregando. Existe uma oração que Deus sempre responde, a oração do coração quebrantado. Você pode orar com palavras eloquentes e não ser ouvido. Você pode fazer jejuns prolongados e não mover o céu. Mas quando você se quebra genuinamente diante de Deus, algo acontece no reino espiritual. O véu se rasga, a distância diminui, o céu se abre. Não porque Deus estava fechado antes, mas porque você finalmente criou a abertura que ele precisava para entrar. Pense em José. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Foi falsamente acusado e jogado na prisão. Anos de injustiça, anos de dor. Certamente ele chorou muitas lágrimas em sua cela. Mas aquelas lágrimas não foram desperdiçadas. Elas estavam preparando o caráter de um homem que governaria o Egito. Quando seus irmãos finalmente se curvaram diante dele, José chorou de novo. Mas agora eram lágrimas de perdão e reconciliação. As lágrimas da prisão produziram a compaixão do palácio. Suas lágrimas de hoje estão formando o líder que você será amanhã. Há momentos em que Deus permite que você passe por dificuldades justamente para te ensinar a chorar. Você estava duro. Seu coração estava calejado pela vida. Você não conseguia mais sentir. E então, Deus permite uma crise que te quebra. Não para te destruir, mas para te salvar. Porque um coração endurecido está morto, mesmo que o corpo ainda esteja vivo. E Deus prefere ver você chorando e vivo do que sorrindo e morto por dentro. Suas lágrimas são evidência de que você ainda está sensível, ainda está humano, ainda está capaz de sentir. A viúva de Naim estava chorando enquanto seguia o caixão do seu único filho. Jesus viu aquela cena e foi movido de compaixão. Lucas 7, 13 e 14 relata: E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife e parando os que o levavam, disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. Jesus não ignorou o choro dela. Ele não passou reto. Ele parou. Ele se importou. Ele agiu. Suas lágrimas atraíram a atenção do Filho de Deus. E o impossível aconteceu. O morto ressuscitou. Nunca subestime o poder das suas lágrimas em despertar a compaixão de Deus. Quando você para de chorar na presença de Deus, você para de crescer espiritualmente. Porque crescimento sempre envolve quebrantamento.
A semente precisa se quebrar para germinar. A borboleta precisa lutar para sair do casulo. O ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado. E você precisa chorar para ser transformado. Cada estágio de maturidade espiritual é precedido por um estágio de lágrimas. Mostre-me alguém que nunca chora, e eu te mostrarei alguém que parou de crescer. Tem algo revolucionário que você precisa entender. Deus não quer apenas consertar sua situação. Ele quer transformar sua perspectiva, e essa transformação acontece nas lágrimas. Quando você chora diante dele, seus olhos estão sendo lavados para enxergar diferente. O que parecia um obstáculo intransponível, de repente, se torna uma oportunidade de testemunho. O que parecia um fim se revela como um novo começo. Suas lágrimas não mudam suas circunstâncias imediatamente, mas mudam como você as vê. E quando sua perspectiva muda, você muda. E quando você muda, tudo ao seu redor começa a mudar também. Jeremias escreveu o livro de Lamentações inteiro chorando. 5 capítulos de dor derramada. Mas no meio de toda aquela agonia, no capítulo 3, versículos 22 e 23, ele declara: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. No meio das lágrimas, Jeremias encontrou esperança. No fundo do poço, ele viu a fidelidade de Deus. Suas lágrimas não o cegaram. Pelo contrário, elas limparam sua visão para que ele pudesse ver o que realmente importava. A misericórdia de Deus não falha, nem nas suas piores lágrimas. Você sabia que existem diferentes tipos de choro mencionados na Bíblia? Há o choro de arrependimento, como o de Pedro. Há o choro de intercessão, como o de Ana. Há o choro de lamento, como o de Raquel chorando por seus filhos. Há o choro de gratidão, como o da mulher que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. Cada tipo de choro tem seu propósito. Cada lágrima tem sua mensagem. Deus entende a linguagem de todas elas. Ele sabe quando você está arrependido, quando está intercedendo, quando está lamentando, quando está grato. Suas lágrimas dizem o que suas palavras não conseguem. O profeta Joel convocou o povo. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Joel 2,12. Deixa claro que Deus estava pedindo mais do que mudança externa. Ele queria transformação interna. E o choro era parte essencial dessa transformação. Não choro performático, mas choro genuíno que vem do reconhecimento de que nos afastamos de Deus e precisamos voltar. Suas lágrimas de arrependimento abrem o caminho de volta para casa. Deus não precisa de suas promessas perfeitas. Ele precisa do seu coração quebrantado. Existe um versículo em Apocalipse 21:4 que promete: E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Este é o futuro que te espera. Um dia não haverá mais motivos para chorar. Mas até esse dia chegar, suas lágrimas têm propósito. Elas te mantêm humano. Elas te mantêm dependente de Deus. Elas te mantêm compassivo com a dor dos outros. Um dia, Deus enxugará pessoalmente cada lágrima sua. Mas até lá, Ele está usando cada uma delas para te moldar à imagem de Cristo. Há poder no choro coletivo também. Quando a igreja se reúne e chora junta, algo poderoso acontece. Atos 4:31 descreve: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aquela oração foi intensa. Certamente houve lágrimas, e a resposta foi tão poderosa que o lugar físico tremeu.
Quando o povo de Deus se une em oração quebrantada, o céu responde. Suas lágrimas individuais são poderosas, mas suas lágrimas unidas com outros crentes criam um clamor que sacode estruturas espirituais. Você precisa parar de se envergonhar das suas lágrimas. Satanás quer que você acredite que chorar é sinal de derrota. Ele quer que você engula o choro, que esconda a dor, que finja força, porque ele sabe que enquanto você mantém as lágrimas presas, você mantém a cura à distância. Mas no momento em que você se permite chorar livremente na presença de Deus, você quebra as cadeias que o inimigo tinha sobre sua alma. Suas lágrimas são declaração de guerra contra as mentiras do diabo. Cada gota que cai é uma derrota para as forças das trevas. A transformação que você busca não virá através de mais conhecimento, não virá através de mais atividade religiosa. Ela virá através do quebrantamento, e o quebrantamento se manifesta em lágrimas. Você pode ler a Bíblia inteira 10 vezes e não ser transformado. Mas 15 minutos chorando genuinamente na presença de Deus podem mudar sua vida inteira. Porque transformação não acontece no nível intelectual, acontece no nível do coração. E Deus acessa seu coração através das suas lágrimas. Ester jejuou por 3 dias antes de entrar na presença do rei. Certamente ela chorou naqueles dias, sabendo que poderia morrer. Mas suas lágrimas foram parte da preparação para o milagre. Quando ela finalmente entrou, o rei estendeu o cetro de ouro. Ela foi aceita, seu povo foi salvo. Suas lágrimas em secreto prepararam o palco para a vitória pública. O que você está chorando agora em privado, Deus está transformando na sua vitória, que será celebrada publicamente depois. Não desista no meio do choro. A resposta está vindo. Tem uma verdade que precisa marcar sua alma hoje. Deus nunca desperdiça suas lágrimas. Nenhuma. Todas têm propósito. Todas produzem algo. Mesmo quando você não consegue ver o resultado imediato, algo está sendo cultivado no invisível. Suas lágrimas estão regando promessas que brotarão na estação certa. Estão limpando caminhos que você precisará percorrer. Estão preparando encontros que ainda acontecerão. Confie no processo. Confie que Deus está trabalhando mesmo quando você só consegue chorar. Há uma dimensão profunda no ato de chorar que vai além do que conseguimos expressar com palavras. Quando você chora na oração, você está entrando em uma forma de comunicação primordial com Deus. As palavras podem ser manipuladas. A teologia pode ser distorcida, mas lágrimas genuínas não mentem. Elas revelam o estado real da sua alma. E Deus vê além das suas palavras bem construídas, Ele vê suas lágrimas honestas. É por isso que um pecador chorando alcança mais rapidamente o coração de Deus do que um fariseu orando eloquentemente. O rei Ezequias nos ensina algo vital sobre a relação entre lágrimas e milagres. Em 2 Reis 25, Deus disse a ele: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Repare, Deus não disse apenas ouvi tua oração. Ele acrescentou: vi as tuas lágrimas. As lágrimas adicionaram peso à oração. Elas autenticaram o pedido. Elas provaram que aquilo não era apenas um desejo casual, mas um clamor desesperado do coração. E foi por causa daquelas lágrimas que Deus estendeu a vida de Ezequias por mais 15 anos. Suas lágrimas têm poder de mudar decretos divinos. Mas aqui está algo que você precisa processar. Nem sempre o milagre que você recebe é o milagre pelo qual você chorou. Paulo orou 3 vezes pedindo que o espinho na carne fosse removido. Certamente havia lágrimas naquelas orações. Mas Deus respondeu de forma diferente. Ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Paulo não recebeu a cura que pedia. Ele recebeu algo melhor: graça suficiente para viver com o problema.
Às vezes Deus não remove a causa das suas lágrimas. Ele te dá força para atravessar a situação com dignidade, e isso é um milagre ainda maior. Você está chorando por algo agora? Há uma situação que te leva às lágrimas toda vez que você tenta orar? Não pare de chorar, não reprima, porque cada lágrima é uma conversa com Deus. Cada gota é uma oração líquida subindo ao trono da graça. Você não precisa organizar seus pensamentos, não precisa ter as palavras certas. Apenas chore na presença dele e deixe que o Espírito Santo interprete suas lágrimas e as transforme em intercessão poderosa. Há um mistério no sofrimento que produz lágrimas. Pedro escreve em 1 Pedro 1:6-7, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. As lágrimas que você derrama hoje estão provando sua fé, estão refinando seu caráter, estão preparando você para carregar a glória que vem depois. Ouro impuro não serve para uso nobre. Ele precisa passar pelo fogo. Suas lágrimas são o fogo que está queimando as impurezas da sua alma. Jesus prometeu em Mateus 5:4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Esta é uma das bem-aventuranças mais contraintuitivas. Como alguém que chora pode ser considerado abençoado? Porque o choro é o caminho para o consolo. Se você nunca chora, nunca experimentará o consolo divino. Se você nunca se quebra, nunca conhecerá o Deus que está perto dos quebrantados de coração. Suas lágrimas te qualificam para um tipo especial de encontro com Deus, o encontro onde Ele se revela como Consolador. E quem experimentou Deus como Consolador tem um testemunho que ninguém pode tirar. Existe um ensinamento perigoso circulando em algumas igrejas. A ideia de que crentes verdadeiros não devem chorar, porque isso seria falta de fé. Isso é mentira direta do inferno. Fé não é a ausência de emoções. Fé não é fingir que está tudo bem quando tudo está desmoronando. Fé é confiar em Deus enquanto você chora. É saber que Ele está no controle mesmo quando suas lágrimas não param. É acreditar que Ele é bom ainda que você não entenda o que está acontecendo. Não confunda fé com estoicismo. Não confunda confiança com negação emocional. A mulher Ciro-fenícia veio a Jesus chorando, implorando pela cura da sua filha. Jesus inicialmente não respondeu. Depois, pareceu rejeitá-la, dizendo que não era certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, mas ela não desistiu. Marcos 7:28 registra sua resposta. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa das migalhas dos filhos. E Jesus, impressionado com sua fé persistente, curou sua filha. Aquelas lágrimas não foram sinal de fraqueza, foram combustível para a perseverança. Suas lágrimas podem ser o que te mantém orando quando tudo indica que você deveria desistir. Aqui está uma verdade libertadora. Você não precisa explicar suas lágrimas para Deus. Ele já sabe. Ele conhece cada ferida que nunca cicatrizou, cada decepção que você ainda carrega, cada traição que te marcou, cada perda que te quebrou. Você não precisa fazer uma apresentação elaborada da sua dor. Apenas venha como está, chore como precisa e confie que Ele está recebendo cada lágrima como um presente precioso. Deus não precisa de suas explicações, Ele precisa da sua presença quebrantada. O salmista pergunta em Salmo 42:3. As minhas lágrimas têm sido o meu mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Você já esteve nesse lugar? Onde as lágrimas são tão constantes que se tornam seu alimento? Onde todos ao redor questionam sua fé porque você não está conseguindo parar de chorar? Saiba que você não está sozinho. Davi esteve lá.
Jeremias esteve lá, Jó esteve lá, Jesus esteve lá. E no meio daquele vale de lágrimas, eles encontraram Deus de uma forma que nunca tinham experimentado antes. Suas lágrimas não são evidência da ausência de Deus. São o caminho para experimentar sua presença de forma mais profunda. Quando você entra em uma temporada de choro prolongado, algo está sendo quebrado dentro de você que precisa ser quebrado. Há estruturas de orgulho que você construiu. Há fortalezas de autossuficiência que você ergueu. Há ídolos que você tem servido sem perceber. E Deus, em sua misericórdia, permite que circunstâncias te levem ao choro, porque só assim aquelas estruturas vão cair. Você não está em colapso, você está em demolição necessária. O velho edifício precisa ser destruído para que algo novo seja construído. Suas lágrimas são a bola de demolição nas mãos de Deus. José chorou quando seus irmãos finalmente vieram ao Egito. Gênesis 45, 14 e 15 descreve: E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou ao seu pescoço. E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Aquelas lágrimas lavaram anos de mágoa, quebraram o ciclo de traição e vingança. Estabeleceram perdão onde havia ressentimento. Suas lágrimas podem ter o poder de curar relacionamentos que pareciam mortos. Quando você chora por alguém em oração, você está plantando sementes de reconciliação que Deus vai fazer germinar. Existe uma ordem divina no processo de transformação. Primeiro vem a quebra, depois vem a unção. Primeiro vem o choro, depois vem a alegria. Primeiro vem a morte, depois vem a ressurreição. Jesus disse em João 12, 24, Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Você é esse grão de trigo, e suas lágrimas são a umidade do solo onde você está sendo plantado. Você se sente morto agora? Espere. A germinação está vindo. O fruto está a caminho, mas você precisa passar pela morte para chegar à multiplicação. Neemias chorou quando ouviu que Jerusalém estava destruída. Ele jejuou, orou e chorou por dias, e aquelas lágrimas se tornaram o combustível que o impulsionou a reconstruir os muros. Neemias 1,4 diz: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aquele choro não foi ponto final, foi ponto de partida. Suas lágrimas não marcam o fim da sua história. Elas marcam o começo de um novo capítulo, onde Deus faz o impossível através de você. Você está cansado de chorar? Você olha para trás e vê tantas noites de lágrimas que se pergunta se algum dia vai acabar. Ouça isso. Suas lágrimas têm data de validade. Elas não são eternas. O Salmo 35 promete: O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você está na noite agora, mas amanhã está chegando. E quando ela chegar, sua alegria será tão intensa que você vai se perguntar como sobreviveu à noite. Mas você vai olhar para trás e agradecer por cada lágrima, porque elas te levaram a um lugar de dependência total de Deus que nada mais poderia ter alcançado. Tem algo que você precisa fazer agora mesmo. Pare de comparar suas lágrimas com as de outros. Pare de achar que você deveria estar mais forte. Pare de se condenar por estar quebrando. Cada pessoa tem seu limite. Cada alma tem sua capacidade, e Deus respeita isso. Ele não exige que você seja forte como fulano ou resiliente como cicrana. Ele apenas pede que você seja real, que você traga suas lágrimas para Ele ao invés de escondê-las dele. Suas lágrimas são únicas, sua dor é particular, e Deus está equipado para lidar especificamente com o que você está sentindo. O livro de Apocalipse mostra João chorando muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Apocalipse 5, 4, 5. E eu chorava muito,
porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. João chorou pela condição espiritual da humanidade. E no meio do seu choro, Jesus foi revelado como a solução. Suas lágrimas hoje podem estar abrindo seus olhos para ver Jesus de uma forma que você nunca viu antes. Você está chorando pela crise, mas Deus está te preparando para ver o Cristo que resolve a crise. Há um tipo de oração que só pode ser feita chorando. A intercessão profunda, quando você clama por alguém que está perdido, quando você ora por um filho rebelde, quando você intercede por uma nação que está se afastando de Deus. Essas orações custam lágrimas. Elas exigem que você sinta a dor de Deus pelo que está acontecendo. Romanos 9, 2, 3 mostra Paulo dizendo: tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos. Paulo chorava pela salvação de Israel. Suas lágrimas de intercessão podem ser o instrumento que Deus usa para salvar vidas. Você conhece a história de Elias no Monte Carmelo? Depois de vencer os profetas de Baal, ele subiu ao monte e se curvou até o chão 7 vezes, orando pela chuva. Em 1 Reis 18:42, diz que ele se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Aquela postura é de quebrantamento total, de humilhação completa. E após a 7ª vez, a chuva veio. Às vezes, você vai precisar se quebrar repetidamente em oração antes de ver o milagre. Suas lágrimas são como a água que sobe do chão antes da chuva descer do céu. Elas são sinal de que algo está mudando na atmosfera espiritual. Quando Deus decide fazer algo novo em sua vida, ele geralmente começa com um período de choro, porque o novo não pode coexistir com o velho. O velho você precisa morrer. As velhas estruturas precisam cair. As velhas formas de pensar precisam ser desconstruídas. E esse processo dói. Por isso, as lágrimas. Mas do outro lado dessas lágrimas, existe uma versão de você que é mais forte, mais sábia, mais compassiva e mais poderosa do que você jamais imaginou ser. Suas lágrimas não estão te quebrando, estão te reconstruindo. Chegamos ao clímax desta palavra. E eu preciso que você ouça isso com todo o seu coração. Suas lágrimas não foram em vão. Nem uma única gota que caiu dos seus olhos foi desperdiçada. Deus as recolheu todas, Ele as registrou todas, e Ele vai transformar cada uma delas em testemunho de vitória. Você está chorando agora, mas um dia você vai contar esta história com alegria. Você vai olhar para trás e ver que foi nas lágrimas que Deus te moldou. Foi no quebrantamento que Ele te preparou. Foi no vale mais escuro que você aprendeu a confiar nele de verdade. Existe uma promessa em Isaías 25:8 que precisa marcar sua alma hoje. Assim tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos. Deus não é indiferente às suas lágrimas. Ele as vê, Ele as sente. E Ele prometeu que um dia Ele mesmo vai enxugar cada uma delas. Quando você chega ao fim de si mesmo e descobre que Deus estava ali esperando, você experimenta uma paz que não faz sentido lógico, uma força que não vem de você, um consolo que só pode ser divino. Hoje é o dia da sua virada. Hoje Deus está dizendo: chega de você carregar tudo sozinho, chega de você fingir que está forte, chega de você esconder as lágrimas. Traga tudo para mim, cada dor, cada medo,
cada decepção e deixe que eu transforme suas lágrimas em testemunho. Deixe que eu use seu quebrantamento para ministrar a outros que também estão quebrando. Você não está chorando sozinho. Eu estou chorando com você e estou te carregando através deste vale. Hoje se quebra toda a vergonha que você sentiu por chorar. Hoje se desfaz toda a mentira que disse que suas lágrimas eram fraqueza. Hoje Deus declara sobre você: você é forte porque teve coragem de ser vulnerável. Você é sábio porque aprendeu a depender de mim. Você é abençoado porque descobriu que eu estou mais perto nos momentos de dor do que nos momentos de alegria. Suas lágrimas te qualificaram para um ministério de consolo que vai alcançar multidões. Você foi chamado para ser consolador porque você mesmo foi consolado. Você vai enxugar lágrimas de outros porque Deus enxugou as suas. Você vai trazer esperança para quem está desesperado, porque você conhece o Deus que te deu esperança quando você não tinha nenhuma. 2 Coríntios 1:4 diz que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Suas lágrimas não foram apenas sobre você, elas foram preparação para seu chamado. Hoje, você recebe graça para atravessar. Hoje você recebe força para continuar. Hoje você recebe paz que excede todo entendimento. Não porque suas circunstâncias mudaram, mas porque você mudou. Você não é mais aquele que desiste na primeira dificuldade. Você é aquele que chora, se levanta e continua. Aquele que quebra, mas não se desfaz. Aquele que cai, mas levanta de novo. E cada vez que você levanta, você está mais forte do que antes. Isaías 61:3 promete que Deus vai te dar glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Suas cinzas estão sendo transformadas em glória agora mesmo. Sua tristeza está sendo trocada por alegria. Sua angústia está sendo substituída por louvor. O processo pode ser lento, pode ser doloroso, mas é real. E quando estiver completo, você vai olhar para trás e se maravilhar com o que Deus fez. Você já passou tempo demais no Vale das Lágrimas, mas esse vale está te conduzindo ao Monte da Vitória. Suas lágrimas estão regando o caminho para o seu destino. Cada passo que você dá chorando hoje é um passo em direção ao lugar que Deus preparou para você. Não pare, não desista, não volte atrás. Continue caminhando, mesmo que seja chorando. Porque do outro lado destas lágrimas existe uma glória que você ainda nem consegue imaginar. Filipenses 1:6 declara sobre você hoje: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus começou algo em você e Ele não abandona o que começou. Suas lágrimas não são sinal de que Deus desistiu de você. São sinal de que Ele está trabalhando em você. O escultor não abandona a pedra no meio do trabalho. Ele continua cinzelando até que a obra-prima seja revelada. Você é essa obra-prima, e Deus não vai parar até que você reflita perfeitamente a imagem de Cristo. Hoje, você é liberado da prisão do seu próprio choro. Não porque você vai parar de chorar, mas porque você vai entender o propósito das suas lágrimas. Você não está quebrando, você está sendo quebrantado para ser reconstruído. Você não está desistindo, você está entregando. Você não está fraco, você está finalmente forte o suficiente para admitir que precisa de Deus. E essa admissão é o começo de tudo. Levante-se agora mesmo e caminhe naquilo que Deus já declarou sobre a sua vida. Você é mais do que vencedor. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é herdeiro de promessas eternas. Você é portador de uma unção que vai transformar gerações. Suas lágrimas não definem você, elas refinam você. E quando o processo estiver completo, você vai brilhar como ouro puro.
Isaías 41:10. Sela esta palavra sobre você hoje. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus não te abandonou. Ele não está distante. Ele está aqui, agora, segurando você enquanto você chora. E Ele continuará segurando até que suas lágrimas se transformem em testemunho de vitória. Levante-se e caminhe naquilo que Deus já declarou sobre a sua vida. Suas lágrimas têm propósito, seu choro tem poder e seu Deus tem o controle. Amém.